Como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é o rio e a árvore da vida. É o início aqui do capítulo 22 de Apocalipse, ou seja, o início do fim. De antemão, eu já quero pedir perdão aos irmãos, porque por mais que eu me esforce para explanar aqui, para te dar pelo menos ali um pouquinho do gosto do que vai ser o céu, eu vou errar muito, eu tenho certeza. O dia em que todos nós estivermos reunidos com o Senhor, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, vocês vão lembrar e vão dizer: pastor, como o senhor passou longe. Então, de antemão, já peço que vocês me perdoem, porque até o apóstolo Paulo, ele teve uma visão, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e diz a Escritura que lá ele viu coisas cuja as palavras não seriam propícias, ou não teria como ele pronunciar através de linguagem humana aquilo que ele viu no céu, porque realmente era algo grandioso, algo fabuloso, algo que, se Paulo tentasse descrever com palavras humanas, também ele estaria caindo no pecado da mentira, porque o céu seria muito melhor do que aquilo que ele conseguiria descrever. Paulo diz: olha, foi arrebatado ao paraíso e eu ouvi palavras inefáveis, no sentido de que é indescritível aquilo que eu vi, indescritível, para que eu e você venhamos de fato a ter essa curiosidade e ao mesmo tempo esse anseio por aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então, olha o que a Escritura vai dizer, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Vamos ler até o 5 só hoje. Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Até aí está bom, meus irmãos, olhem para cá, por favor. Como eu disse, o céu que nos aguarda é algo tão maravilhoso e tão espetacular que Apocalipse 22 começa a descrevê-lo através de figuras, para que eu e você tenhamos apenas um lapso de entendimento. E a figura que nós vemos aqui no versículo 1 e no 2, ele vai falar sobre o rio da vida, depois sobre a árvore da vida. E é claro, quando nós falamos a respeito de eternidade, estamos falando a respeito do próprio Deus. Isso é eternidade. Eternidade não é uma rede preguiçosa para deitar, onde você vai ficar o dia inteiro deitado com a perna para cima. Não, não é isso. Eternidade é conhecer o próprio Deus, e este é o anseio e o objetivo de todo cristão. É assim que se espera que nós, quando caminhamos paulatinamente, ali na nossa caminhada com Cristo, venhamos a cada dia mais ter esse anseio de conhecer o Senhor, o objetivo de saber como será o céu, e do dia em que nós reinaremos com Ele. Olha para você ver, um atleta, de corrida mesmo, atletismo, ele se dedica a vida toda, para disputar uma prova que dura em média 9 ou 10 segundos, os melhores, claro. 100 metros rasos no atletismo dura isso, 9 ou 10 segundos. Eles se dedicam durante toda uma vida para usufruir de uma glória de 10 segundos. Esse é o objetivo de um atleta. Talvez o objetivo de um político seja angariar cargos a cada vez mais alto. Talvez o objetivo de um mineiro seja encontrar uma pepita robusta do tamanho de um paralelepípedo. Talvez o objetivo de um jovem aspirante a jogador de futebol seja um dia se tornar como um Messi ou como um Cristiano Ronaldo. E qual deve ser a nossa ambição aqui neste mundo? É vermos o outro mundo, é conhecer o Senhor que vai, de fato, nos dar vida eterna, como diz aqui a palavra do Senhor.
Toda a história bíblica passa por isso, pela salvação da alma humana, pela salvação do ser humano, a salvação desta vida que é passageira e um dia ela vai findar, e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. É assim toda a minha, a sua história, é assim a história dos homens e mulheres que vieram diante de nós, nos preparando sempre para aquele dia. Repare o que a Escritura diz. A Escritura fala a respeito de homens como Abraão, que preferiu abrir mão da glória terrena, aspirando a algo maior. Eu coloquei ali, pode pôr, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Pela fé, falando sobre Abraão, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu fiz questão de destacar ali, peregrinou, mostrando que nós somos aqui nesse mundo peregrinos, sabe? Estamos aqui como andantes, peregrinando. Este daqui não é o nosso lugar. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, para mostrar justamente que a nossa casa aqui ela é provisória. Tenda traz esse significado, né, de algo provisório, que monta e desmonta e uma hora acaba. E o que ele aguardava? Aguardava de fato a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Martin Lins, que é um grande comentarista, principalmente de Shakespeare, ele explicando sobre os clássicos antigos, sobre os livros clássicos. O que é clássico, né? Aquele que perdura por anos, aquilo que não some. Você não pode dizer, por exemplo, que um livro de um escritor que ele fez hoje ou fez há uma década é um clássico, porque é pouco tempo. É necessário que para ser clássico que dure anos e anos e anos. Então ele, como especialista em comentário Shakespeare, ele diz que antes dos livros clássicos se secularizarem, ou seja, deixarem de falar daquilo que eles falavam, que era a salvação da alma humana. Esse era o objetivo. Ele diz que todos tratavam de apenas um assunto, a salvação da alma humana. Não importa. Todo livro antigo, que é bom, você vai ver, ele tem uma moralidade. Por isso, você lembra, né? Qual a moral da história? A moral vem disso, moralidade. E a moralidade era sempre apontando para algo transcendental, para algo que fugia daquilo que nós podemos ver, tocar e ouvir, mas que ia além. Seja a coragem de Vasco da Gama com seus compatriotas indo mar adentro para descobrir o caminho das Índias, escrito por Camões em Os Lusíadas, que mostra isso, a questão de valor, de algo transcendental. Passa por ele, passa por Dom Quixote ou o Cavaleiro da Triste Figura, que tenta resolver os problemas das injustiças do homem na sua própria força. E o objetivo deles era sempre o quê? De uma nação melhor, de um país melhor, de um lugar melhor. Não é este o nosso sonho? Uma nação sem injustiças, uma nação onde não há dor, onde pessoas não subjuguem a outras, onde pessoas não usem outras, onde pessoas não traiam outras pessoas, onde não há lágrimas e onde há justiça. Esse é o anseio da alma humana. E o que a Escritura vem dizer é que este lugar, ele existe. Só que não será aqui, enquanto nós, como seres humanos, estivermos vivendo. Porque desde que o pecado afetou a mim, a você, meu irmão, esquece. Mas a esperança que nós temos é que a Escritura diz, de forma assertiva, que este lugar que é o anseio da alma de todo homem, ele existe. Isaías, capítulo 11, Isaías está profetizando a respeito do reino da raiz de Jessé, ou seja, para o reino de Cristo, que é o que nós estamos aqui dizendo, Apocalipse. E há séculos atrás, Isaías diz que sim, haverá um dia onde um rei vai governar sobre todos. E olha as características desse reinado que ele diz. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá.
A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas. E o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Você percebe que isso aqui é um reinado impossível. O leão pastando, o boi junto com o seu predador. Como? Isso aqui é uma visão de que um dia este reinado ao qual João vem em Apocalipse de fato vai acontecer. Mas uma ratificação para que eu e você venhamos a ter certeza de que este lugar onde não existirá saudade, não existirá dor, não existirá pranto, não existirá injustiça. Este lugar existe, este lugar João começa descrevendo aqui em Apocalipse capítulo 21 e 22. C.S. Lewis certa vez disse assim: não existe pessoas comuns, não existe. Todo ser humano é imortal. E ele acertou. Todo ser humano é imortal, seja para o bem, para a glória eterna, ou seja para o mal, para a condenação eterna. Blaise Pascal, o cientista físico, disse que é indubitável que o único bem da vida presente é a esperança de uma vida futura. Com toda certeza. O maior bem que nós temos aqui nessa vida é o objetivo de conquistarmos uma vida futura. É por este motivo que, às vezes, eu vejo pessoas dizendo assim para mim: eu tive um péssimo pai, eu tive uma péssima mãe, ou eu nem tive pai e mãe, esta é a causa da minha angústia. Eu venho falar para você, meu querido e minha querida, ainda que você tenha tido o pior dos pais ou mãe, que te batia cedo à tarde e de noite, que abusava, que nunca olhou na sua cara, que te deixou na lata de lixo, ainda que você tenha tido o pior desses pais, eles ainda assim deram a você a oportunidade de você nascer, consequentemente conhecer a verdade, se arrepender dos seus pecados e reinar com Cristo para sempre. É por isso que ainda assim temos que ser gratos. Abraham Lincoln, 16º presidente americano, disse assim: Deus não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia, não. O homem foi feito para a imortalidade. Com certeza. Deus não fez todo esse arcabouço genético, físico, material ao qual somos nós, para viver 70, 80 anos e fim. Fomos criados para a eternidade. Põe ele, por favor. Tem um escritor grego do século II chamado Luciano Samosata, e a respeito dos cristãos, e ele deixando claro, ele era um oponente ferrenho ao cristianismo. Olha o que ele diz a respeito dos crentes: essas criaturas desorientadas partem do princípio que são imortais para sempre, o que explica o desprezo pela morte e a abnegação voluntária tão comum entre eles. Imortais para sempre, a redundância e pleonasmo é dele, não é meu não, apenas copiei a frase. Essas criaturas desorientadas, quem? Você, nós aqui. Essas criaturas desorientadas partem do princípio de que são imortais, o que explica o desprezo pela morte e a abnegação voluntária comum entre eles. É por isso que não existe cristianismo sem o senso da eternidade. Não existe fé cristã sem o senso de que a nossa vida aqui, ela é temporal, curta, e uma outra vida nos espera. Este, infelizmente, é um dos motivos porque o falso cristianismo tem crescido a cada dia. Sabe por quê? Porque ele não prega sobre a recompensa que nós teremos na outra vida, mas eles pregam apenas sobre a recompensa do aqui e do agora. Eles são totalmente hedonistas, focados no seu próprio prazer, são materialistas, pensando apenas no aqui e no agora. É por isso que a pessoa ouve o seguinte chamado: deposite aqui na fogueira santa todo o seu salário desse mês, e se Deus não restituir 3 vezes mais, eu rasgo a minha Bíblia. E a pessoa então vê Deus não com uma recompensa futura, eterna e espiritual, mas ela vê: gente, como assim? Então o que eu depositar eu recebo 3 vezes mais, eu vou investir nisso daqui. Por conta disso, esse falso cristianismo cresce, automaticamente também cresce
a quantidade de homens e mulheres que são pseudos cristãos condenados ao inferno. Eu vou passar aqui 2 princípios bem rápido. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio, o rio da vida, como nós lemos aqui no versículo 1. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro, como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Repare, ele diz que aqui há água, o rio, e depois no versículo 2, que junto ao rio há uma árvore. Uma árvore. Por que você acha que árvore e rio combinam? Falei no começo do culto aqui, não valeu, né? É isso que faz com que as árvores cresçam, frutifiquem. É a água, porque a água é um símbolo de vida. Só há vida onde há água. Tanto é que quando os cientistas vão procurar vida inteligente em outro planeta, qual que é o primeiro indício que eles procuram? Água. Sem água não há vida. Aqui a eternidade é simbolizada justamente por isso, por água, porque é isso que nos faz viver. E olhe, jorra do trono, o rio jorra do trono. Deus está sendo explícito em nos dizer que vida verdadeira é apenas aquela que vem de Deus, apenas aquilo que vem do Senhor. Só há plenitude de alegria quando nós temos vida em Cristo. Eu não estou dizendo que não há prazer para os homens e para as mulheres sem Cristo. Há prazer, há desfrute, claro que há. Vida não há. Você vai ver constantemente homens e mulheres endinheirados, famosos, que terminam suas vidas frustrados porque tinham tudo, menos vida. Tinham tudo, menos vida plena que se encontra apenas em Deus, porque Deus é eternidade, Deus é a plenitude da eternidade. Então, não é um rio natural que a Escritura diz, mas está falando do próprio Deus. É ali que nós desfrutaremos dele para todo sempre, é na eternidade, meu querido e minha querida. Que nós vamos de fato experimentar o cumprimento perfeito daqueles 2 mandamentos. Lembra? O Senhor faz a lei em 5 livros, depois ele resume em 10 mandamentos, em Êxodo 20. Depois ele em Mateus 22, 37 e 39, ele dá uma enxugadinha um pouco mais e resume toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. É neste lugar aqui que nós vamos experimentar de fato o que é o amor genuíno de Deus sobre nós. E que é o amor verdadeiro pelos irmãos. Não estou dizendo que nós não experimentamos isso aqui hoje, claro que experimentamos. Constantemente nós vemos a graça de Deus sobre nós, o amor de Deus sobre nós. E tem algo mais fantástico do que experimentar o amor de Deus através da vida em comunidade? Através de estar junto com os irmãos? No céu terão 2 coisas, Deus e gente. Daí você está aqui e você não gosta de ficar com gente. Como assim? Olha, eu gosto demais de estar com os irmãos do fundo do coração. Como eu falei no último domingo, vocês são a minha família. É com vocês que eu compartilho minhas alegrias e também minhas tristezas. E às vezes eu estou junto, eu esqueço até de ir embora da casa dos irmãos. Minha esposa fala, tem que ir embora, criatura. Vai cedo amanhã. Que é tão bom. Olha, o meu primo, de vez em quando, ele viaja. E às vezes quando ele viaja, ele fala assim, pastor, vai lá em casa. Fica lá se o senhor quiser, leva as crianças. Ó, tem campo de futebol, ele traz. Tem ping-pong, tem televisão. Meu irmão, a televisão dele, o jogador de tamanho real, um negócio enorme. O tapete da casa dele, o dia que eu deitei, ela falou, gente, pra que cama com um tapete desse? Eu assumia lá no meio do tapete, falei, isso aqui que é vida. E às vezes ele vai viajar e fala para mim, vai lá, pastor, fica lá. Aproveita e olha meus cachorrinhos, né? O pastor faz até isso. Cuida do doguinho dos irmãos. Eu vou, só que eu fico ali um pouquinho e vou embora. Eu não fico. Por quê? Olha, por mais que eu amo estar na casa dele, é uma casa muito aconchegante, muito boa. Eu vou à casa dele, é por causa dele. É por causa da esposa dele, dos filhos deles. Eu vou para estar com eles. A casa lá é uma casa bonita, mas sem eles então não tem graça. É a mesma coisa, tem irmãos aqui que tem casa com piscina, e às vezes eles falam para mim, pastor, eu não estou em casa, mas passa lá em casa, pega a chave com fulano, com o vizinho lá, leva as crianças, está um calorão à tarde. E às vezes eu não vou, não é por falta de vontade. É porque eu vou, é por causa deles, não por causa da piscina.
por causa do que tem na geladeira, que eles dizem, pastor, fica à vontade, isso que é benção, pastor, né? Mas não é por causa disso. É por causa de gente. Gente, como é bom estar unido a pessoas. Oh, quão triste deve ser você não ter pessoas para partilhar suas alegrias. Já assistiu jogo de futebol sozinho? Fala assim, é loucura. Já. Meu filho às vezes assiste lá, sozinho. Sai na rua, sozinho, gritando e volta para dentro de casa. Gente, o pessoal pensa nesse menino, né? Bate bem da cabeça. Mas o legal é você assistir com outros, se possível, até quem torce contra. Aquela tiradinha de sarro gospel ali, né? Uma vez o irmão foi assistir um jogo lá em casa. Ele sabe que eu sou corintiano, mas ele levou uma colcha enorme de São Paulo, assim, pendurou na porta. Isso é teste, hein? Mas eu amo isso. Estar junto com gente. E o céu é isso. No versículo 4 diz que nós veremos Deus face a face. É claro, o Senhor no sentido de Deus mesmo. Mas se tem uma forma que hoje nós vemos o Senhor, sabe como é? É através desses rostos aí do seu lado. Desse irmão, cabelo maior, menor, mais magrinho, mais gordinho, fala mais, fala menos. É assim que Deus se manifesta através da minha e da sua vida. E repare, aqui nós vemos um contraste, né, entre a Nova Jerusalém e a Babilônia. A Nova Jerusalém há um rio de vida. Em compensação, a Escritura diz que a Babilônia é um mundo condenado e consumido pelo fogo. Para mostrar que de fato vai haver, né, esta distinção entre nós. Lembra que foi o culto passado? Que eu dei o exemplo da corça. A corça, aquele veado, aquela gazela, aquele animal. Alguns vão dizer que ela precisa de água por 3 motivos básicos. O primeiro motivo é porque sem água nenhum ser humano vive. Esse é o primeiro. Segundo, porque ela vive em uma região desértica, então o corpo dela vai fazendo rachaduras, fissuras, e aquilo arde. Então quando ela entra na água é uma espécie de refrigério. E o terceiro é que ela exala um odor natural, e esse odor atrai o seu caçador, o seu predador. Você consegue ver a necessidade que esse bicho tem de água? E aí então o salmista diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor. Ele pega justamente esse exemplo de um animal que necessita de tudo que ele precisa está na água. E ele diz, nós também somos assim. Nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. É Ele que nos preenche, nos completa em tudo. E segundo, para encerrar, põe ele, por favor. Segundo princípio, a árvore da vida. Lembra? Aqui em Apocalipse capítulo 22, vai falar sobre a árvore da vida. Vai falar sobre um rio. Você consegue fazer um link, lembrar em qual outra parte da Escritura nós vemos rios, árvore da vida, paraíso? Lá no Éden. Lá no Éden. No começo, no princípio, o cenário era basicamente o mesmo. Infelizmente, por conta do pecado que entrou no mundo, o homem morreu. E a primeira morte que teve por conta do pecado não foi uma morte literal. Eva pecou, ela não foi fulminada, Adão não foi fulminado por conta do pecado. A primeira morte ali talvez seja uma das mais doloridas, que foi Deus se apartando deles, porque ali houve separação. Deus vinha com eles todo dia, toda tarde, na viração do dia, ali ter com Adão e Eva. E então, depois do pecado, eles foram separados por Deus. Agora nós vemos aqui em Apocalipse 22, aquilo que tinha começado lá em Gênesis 1, se concretizando. Nós vemos aqui que o pecado que trouxe a separação entre nós, homens, e Deus, o sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício, nos remete de volta àquela comunhão ao qual nós tínhamos perdido. Aquela comunhão onde o homem encontrava Deus face a face, que foi rompida por conta do pecado. Nós vemos ela restaurada aqui. Se o pecado de Adão impediu que nós comêssemos da árvore da vida, a Escritura diz que o sangue de Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, faz com que nós possamos experimentar do Senhor por toda a eternidade. E no versículo 3, ele vai dizer assim:
Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Pastor, mas calma aí. Os servos o servirão? A Bíblia não diz que nós reinaremos? Mas aqui eu tenho que trabalhar de novo. Não seríamos rei? Rainhas? Óbvio que sim. Sem esquecer que o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis. Por esse motivo, não há liberdade maior do que ser escravo de Cristo. Por isso que Agostinho disse: torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Esta é a única liberdade que existe para mim e para você de verdade, é sermos escravos de Cristo. Quando nós somos escravos dele, verdadeiramente somos livres. E aqui, neste capítulo 21, que eu preguei nas últimas semanas, e ele começa o capítulo 22, ele define basicamente a eternidade em 3 coisas. Beleza? Lembra? As ruas de ouro, os portões de pérola, pedras preciosas para tudo que é lado. Ele define a eternidade entre beleza, justiça e amor. Características que são transcendentes, né? Que vão além daquilo que nós vemos. E é claro, não me refiro aqui apenas à beleza física, muito mais além disso. Eu e você devemos lembrar que o ser humano, ele de fato é imortal. Imortal para o bem. É por isso que o máximo que pode acontecer aqui conosco, como Jesus já nos alertou, não temam os homens. O máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Eu não sei se isso é um conselho, você vai ficar deprimido, né? O máximo que eles podem fazer é matar. Não temam os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então o homem, ele é eterno. Seja para a glória eterna, ou também seja para condenação eterna. Mas que a Escritura é enfática em dizer é que aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais somos nós, falhos ainda, é verdade, extremamente falhos, estamos num processo de mudança gradativa, e às vezes uns evoluem mais, outros menos, mas eu quero avisar você, querido, não se compare com aquela pessoa que está do lado, porque às vezes você se compara com o vizinho seu aí que senta do seu lado, né? Nossa, mas o fulano está na igreja há tantos anos e mudou tanto, eu pareço que ainda caio muito nesses pecados aqui. A questão é não se comparar com o vizinho, mas se comparar com você, como você era e como você está hoje, ainda que você não seja aquela pessoa que você sonhou em ser, é certeza, você já não é quem você era. Isso é o mais importante. E o que a Escritura diz para nós é que aqueles que estão em Cristo, sem sombra de dúvida, há uma grande recompensa preparada para nós. Como eu disse, por mais que eu tentasse elaborar da melhor maneira possível aqui, eu iria falhar. A melhor forma que eu consigo ver Deus é através de gente, como eu disse. Oh Deus, pessoas que sorriem quando a gente está feliz, pessoas que choram quando a gente chora. Às vezes as pessoas perguntam também, pastor, o senhor já viu anjo? Porque o pessoal que vem de igreja pentecostal acredita muito nisso, né? Eu, tirando aqueles que, lá onde eu morava, em Aparecida tem, né? Já viu umas estátuas que fica assim? Daí você põe moedinha, cumprimenta-se. Esse daí. Agora, anjo. Eu falo, às vezes eu vejo anjo em forma da irmã que manda comida lá para minha casa, nossa semana que minha esposa está internada. O irmão que faz um bolo e quer caminhar 13 quilômetros para que eu pudesse tomar café com os meus filhos. Irmãos que às vezes mandam uma simples mensagem dizendo, está tudo bem com vocês? Mas ainda que pessoas sejam bênção e nos agreguem muitas coisas, olha, até faxina oferecer de fazer na minha casa, semana que minha esposa estava internada. Gente, isso não é o anjo da limpeza, só pode. Como não ver? Como não ver Deus através de gente? Por isso que eu falo para você, meu irmão, se envolva com gente. Você vai sofrer, vai, claro que vai. Pessoas erram.
E às vezes esse contato muito próximo gera algumas faíscas, algumas espetadas ali, mas faz parte. É aquela velha história da Arca de Noé, né? Ou você fica do lado de dentro ali, e às vezes tem um porco-espinho que encosta, um bicho que faz um dois fedorento, o outro que é inconveniente. Mas é melhor estar ali do lado de dentro, salvos em Cristo, ao estar do lado de fora, morrendo no dilúvio. Eu ainda que relacionamentos tragam muitas frustrações, compensa. Compensa porque se colocares numa balança, o peso da alegria é infinitamente maior do que o peso das tristezas que nós sentimos. Mas como eu disse, ainda que eu tente ficar elucubrando, falando várias coisas aqui, a certeza que eu tenho, segundo a Escritura, para nós, é que Deus tem preparado um lugar espetacular para aqueles que estão em Cristo. Amém, meus irmãos?